Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado, Jesus, pelo encontro que tivemos com o Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos de servir ao Senhor. Obrigado, Jesus, por nos curar, nos transformar, mudar a nossa história. Obrigado, Jesus, por fazer parte da nossa vida. Obrigado, Jesus, por tuas promessas que são tamanhas sobre nós. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade, pela tua graça que nos alcança. Obrigado, Jesus, pelo teu amor que é derramado sobre os nossos corações. Obrigado, Jesus, pelos livramentos, pela proteção. Obrigado, Jesus, por ser, ó Pai amado, um Pai bondoso, misericordioso. Obrigado, Jesus, por mudar, Senhor, quem nós somos e tornar-nos parecido com o Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus, pela igreja de Cristo, pelo corpo, pela noiva do Cordeiro. Obrigado pelo teu sacrifício que nos trouxe salvação, transformou, Deus, a nossa vida, nos libertou, nos curou e mudou a nossa história. Amém. Aplauda Jesus aí onde você está. Boa noite, igreja, a paz seja com todos vocês. Que bom que você está aqui, que bom que você veio ao culto hoje. Se você sentar, eu vou ter que pedir para você ficar de pé de novo, só para a gente ler a palavra de Deus. Aí depois eu deixo você sentar de novo. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Que bom que Jesus chegou na nossa história, irmãos. Eu fico pensando, Jairo saiu desesperado de casa porque a filha estava com uma enfermidade à beira da morte. E ele consegue chegar até Jesus, falar com Jesus, e Jesus diz para ele: eu vou na tua casa. Mas no meio do caminho, Jesus dá uma paradinha. E essa parada, ela foi crucial para a família de Jairo. Por quê, irmãos? Porque quando Jesus parou, os servos de Jairo vêm e diz para Jairo: Jairo, não incomode mais Jesus, não adianta você insistir, porque a sua filha morreu. Sua filha, ela não está mais viva. Talvez Jairo entra em desespero, seu coração fica agoniado, faltam-lhe o chão, as palavras, e a cabeça dele cheia de pensamentos. Mas eu vim antes de que ela morresse, eu consegui falar com ele antes de que ela morresse. Por que que isso acontece? E Jesus olha para ele. Irmãos, eu não consigo imaginar o olhar de Jesus para Jairo. Mas Jesus olha para ele e diz: não morreu. Não morreu. Eu quero dizer para você, aquilo que Deus tem para a tua vida, não morreu. Mas bispo, está acontecendo tanta coisa. Parece que Jesus deu uma paradinha no caminho de casa. E aí Jesus chega na casa de Jairo, aquele alvoroço, aquele tumulto. A conversa já chegou, né? Talvez eles começaram a razoar em um ou outro. Mas o que Jesus vem fazer aqui se agora a menina já morreu? O que ele vem perder o tempo dele neste lugar? E aí Jesus percebe, irmãos, uma coisa que é muito crucial para o nosso impedimento de receber o milagre: a nossa incredulidade. Quando nós deixamos de acreditar, quando nós deixamos de ter fé, é muito provável que a gente não desfrute de um milagre. E aí Jesus pega 3 dos seus discípulos e com eles ele entra dentro do quarto. Por quê, irmãos? Porque quem está perto de Jesus tem fé.
Quem anda com Jesus tem fé. Quem anda com Jesus experimenta milagres. Então Jesus tira os incrédulos e leva os homens cheios de fé para dentro daquele quarto. E aí quando Jesus entra, Talita cumi. A menina senta, pede comida, água. Aquilo que estava perdido ganhou vida. Deus tem esse poder, irmãos. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário. Não há nada que Deus não possa fazer em favor daqueles que têm fé e creem no seu nome. Pastor, por que você está fazendo isso? Porque hoje, irmãos, o inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre conquistar a nossa libertação. Amém? Então, Deus sabe, irmãos, do meu coração, da obediência que eu estou fazendo isso hoje. O bispo perguntou para mim, e aí? Eu falei, é essa mesmo, vamos para cima. Então, já que você está de pé, eu quero pedir para você abrir a palavra de Deus, livro de Lucas, capítulo 13, verso 10, e nós vamos ler até o verso 13. Irmãos, eu vou tentar pôr o cronômetro aqui, mas eu não garanto para vocês, porque o mistério é longo, mas eu vou me conter, tá bom? Lucas capítulo 13, verso 10, diz assim o texto: certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Só repita comigo assim: uma mulher estava possuída por um espírito por 18 anos. Diga assim: mas naquele dia Jesus estava lá, e aquele espírito que a dominava foi embora e ela sarou. Jesus vai sarar você neste lugar. Jesus vai libertar você neste lugar. Você crê nisso, igreja? Então feche seus olhos, eu quero orar com você. Jesus, muito obrigado por essa noite que o Senhor preparou para nós e pela oportunidade que temos de estar na Tua presença, em Tua casa, ouvindo, Deus, a Tua palavra nesse momento. Jesus, que a Tua palavra não volte vazia, mas antes ela cumpra o seu propósito no coração de cada um dos meus irmãos. Jesus, se faça presente neste lugar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Me usa com poder, graça, sabedoria, mas também com simplicidade, clareza e autoridade. Que seja um tempo proveitoso na Tua presença. Eu quero agora pedir que o Senhor, Deus amado, venha abrir os céus sobre este lugar. Eu ordeno que todo espírito que veio para atrapalhar, todo espírito que veio para inquietar, para Deus deturpar a Tua palavra, eu repreendo e ordeno que você saia deste lugar em nome de Jesus. Que apenas o Senhor e os seus anjos tenham liberdade e acesso a este lugar. Que o nosso coração esteja aberto e receptivo a tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento aí, dá um sorriso para o seu irmão, mostra que você fez clareamento. Tá ótimo, João. Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom.
E aí, os céus estão abertos sobre você, irmãos? Tá com uma expectativa sobre os milagres de Deus sobre a tua vida? Tô vendo uns rostinhos novos aqui. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, tá bom? Só não põe o pé na cadeira assim para não ficar meio constrangedor, mas fique à vontade aqui, né, irmãos? O que a gente diz aqui? A casa é simples, mas a comida é boa. Que você seja alimentado neste lugar, bem acolhido, e que você possa sentir o amor de Deus sobre a sua vida. Irmãos, antes de começar essa palavra, gostaria de deixar para vocês que o mal existe e pode sim atuar em nossa vida. Quando lemos a palavra de Deus, podemos encontrar a origem do mal quando ele passou a atuar na vida do homem, porque é necessário compreender que existem as obras de Satanás e ela atua desde o princípio. Não tem como nós falarmos de libertação se nós não acreditamos que existe bem ou mal, ou que existe de alguma maneira uma influência maligna na nossa vida ou na vida das pessoas. Não tem como falarmos de libertação se nós não acreditamos que podemos de alguma maneira ser possuídos ou influenciados por espíritos malignos. Então eu queria trazer para você, para iniciar essa mensagem, falando sobre o princípio dessas coisas. Porque a maldade, irmãos, ela tem um princípio, ela nasceu em um lugar. E eu queria, antes de a gente entrar propriamente falar sobre libertação, eu queria trazer esse enredo para você, para que você compreenda, irmãos, que existe uma atuação do diabo sobre as vidas que nós conhecemos. Ezequiel capítulo 28, verso 12 ao 18, diz assim: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e o diamante, berilo, ônix e jaspe, zafira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em seu coração. Por meio do seu amplo comércio você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do esplendor. Por isso eu o atirei da terra, fiz com você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e eu reduzi você às cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Isaías capítulo 14, verso 12, diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do monte santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Seol você será levado e irá ao fundo do abismo. Jesus em Lucas capítulo 10, verso 18 diz assim: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Apocalipse capítulo 12, verso 7 diz assim: Houve então uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os anjos o revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. João capítulo 8, verso 44.
Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 1, verso 3. 1 João capítulo 1, verso 3. 1 João capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo, irmãos, o Satanás, é o primeiro a pecar e promover o pecado. Quando o seu coração se ensoberbece e ele se vira contra Deus, nasce, irmãos, o pecado. A gente compreende que em Gênesis o pecado é concebido e praticado pelos homens. Ele é rebelde, ele profere blasfêmias, ele é mentiroso, ele é irreverente, ele é profano, ele é enganador, ele é homicida, ele é destruidor, ele é maligno, causador de males, ele é opositor, ele é tirano, ele é tentador, ele é acusador, ele é o diabo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 11, verso 15, que ele é o príncipe dos demônios. A Bíblia diz em João capítulo 12, verso 31, que ele é o príncipe deste mundo. Ele que governa este mundo. O diabo existe e o diabo atua no mundo. O diabo existe e o diabo tem os seus soldados, os demônios que acreditaram no seu convite. O diabo existe e ele atua, e ele interfere, e ele tenta agir nas nossas vidas. Por isso, irmãos, eu não poderia começar falando sobre libertação sem dizer a você que quem gera tudo isso é o próprio Satanás. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 3, no verso 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Verso 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus lhe perguntou: quem disse a você que estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Essa é, irmãos, a questão. Por que damos abertura para o inimigo agir nas nossas vidas? Porque nós desobedecemos a Deus. Pastor, como que o diabo age? Na desobediência. Versículo 23 do capítulo 3 de Gênesis: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim. Mesma consequência do diabo. Romanos capítulo 5 verso 12 vai dizer o seguinte: portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Diante de Deus, irmãos, somos todos pecadores, porque somos descendentes de Adão. O salmista no Salmo 51, ele diz que em pecado ele foi formado e em iniquidade a sua mãe o concebeu. Diante de Deus, irmãos, todos nós somos achados como culpados. Mas a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, mas por um outro homem entrou o perdão dos pecados e a justificação. Jesus veio desfazer as obras de Satanás.
Irmãos, a verdadeira libertação não é emocional, não é psicológica e não é apenas comportamental. A Bíblia ensina que a libertação é uma obra espiritual realizada por Jesus, aplicada pelo Espírito Santo e sustentado pela sua palavra. Quem faz isso, irmãos, é Jesus, o Espírito Santo e a sua palavra. Hoje veremos como conquistar a libertação de forma totalmente fundamentada na Bíblia. Podemos ver nas Escrituras muitas passagens que falam sobre libertação, e lemos uma agora mesmo, falando sobre uma mulher que há 18 anos sofria com um espírito de enfermidade. Quando falamos desse tema, há muitas dúvidas, curiosidades, até mesmo há quem não acredita que precisa ser liberto. E isso, irmãos, é o grande perigo de acharmos que não precisamos, quando na verdade estamos sendo influenciados ou possuídos por um espírito mau. Podemos perceber que toda pessoa que caminha com Deus necessita de libertação em alguma área da sua vida. Todos nós, irmãos, em um determinado momento, precisamos da liberdade que só Cristo dá através do seu poder. Ao longo da nossa caminhada, da vida cristã, nós vamos sendo aperfeiçoados, melhorados, mudados, transformados. E à medida que Deus tem liberdade na nossa vida de agir e mudar quem nós somos libertos dos nossos temores e dos nossos pecados. Por isso eu e você precisamos entender que o único que pode fazer isso é o próprio Jesus. Livro de Lucas, capítulo 10, verso 17, diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. O livro de Marcos, capítulo 5, do 1 ao 20, vai falar de um endemoniado gadareno, um jovem que vivia entre os sepulcros, acorrentado, às vezes nu, porque os espíritos possuíam o seu corpo, e ele ficava como se fora de si. E a Bíblia conta que esse menino vivia sozinho. E quando Jesus chega naquele lugar, em Gadara, e Jesus se apresenta àquele menino, e Jesus pergunta, eles dizem, aquele espírito diz que é uma legião. Uma legião na época de Jesus, uma infantaria ou uma tropa romana, uma legião era mais ou menos 5.000 a 6.000 homens. Então esse homem estava possuído não apenas por um demônio, mas por vários demônios. Isso mostra para mim e para você, irmãos, que não há limites para a atuação do diabo, para a destruição das nossas vidas. Ele trabalha incansavelmente para destruir quem você é, como você é e o teu estado hoje. Ele, irmãos, não tem piedade, misericórdia, tampouco ele é paciente em esperar. O que ele quer é destruir você e a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 13, falamos de uma mulher que andava encurvada 18 anos, sofrendo por causa de um espírito maligno. Às vezes pensamos que a nossa vida é assim mesmo, que é assim que a gente tem que viver, e é o resto da vida, um dia de cada vez, para que a gente possa suportar. Cuidado, você pode estar possesso por um espírito maligno. Bispo, que dura essa palavra, irmãos, que bom essa palavra, porque Deus pode libertar você nessa noite. Bispo, mas é muito duro ouvir isso. Que bom que Deus está falando conosco acerca da liberdade que Ele mesmo adquiriu na cruz do Calvário. Se está na Bíblia, se está na palavra de Deus, é porque precisamos aprender e receber do Senhor a liberdade que há em Cristo Jesus. Cristo morreu para que você fosse livre. Livro de Atos, capítulo 16, verso 16 ao 18, vai falar de uma jovem que constantemente estava atrás de Paulo, falando que ele era homem de Deus, usado por Deus, quando na verdade essa menina estava possuída por um espírito de adivinhação. Então Paulo já estava cansado dessa situação todos os dias, então Paulo se vira para ela e liberta ela com o poder do nome de Jesus. Os seus senhores ficaram bravos porque ela era uma fonte de renda. Quantos Deus tem usado, irmãos,
para transformar vidas, mas quantas pessoas o diabo tem usado para roubar vidas? Tudo que você ganha não é seu, está sempre na miséria. Pode ser uma influência maligna. Mas que bom que Deus está aqui, irmãos. Que bom que Deus veio a este lugar. Salmos 34:4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, me livrou de todos os meus temores. Irmãos, Jesus quer libertar você dos seus tormentos, da sua opressão, do seu medo. Tem gente que não dorme, irmãos, porque tem pavor noturno. Tem gente que não dorme porque sonha a noite inteira com coisas de terror. Tem gente que não dorme porque sente presença, vulto dentro do quarto. Tem gente que não consegue descansar a mente, irmãos, o físico, porque há uma opressão sobre você, um tormento. Deus quer libertar você neste lugar. Livro de Isaías, capítulo 61, verso 1: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar todos aos que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas o óleo da alegria, em vez de pranto um manto de louvor, em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da glória de Deus. Deus quer livrar você dos seus medos. Esse texto é um anúncio da liberdade que há em Cristo Jesus pela manifestação do seu poder. Deus veio libertar aqueles que estão cativos espiritualmente falando. Há uma unção sobre essa igreja, há uma unção sobre este lugar para libertar cativos, curar enfermos e sarar corações quebrantados. Deus está neste lugar para mudar a sua história, a sua vida. Eu não sei quanto tempo você sofre escravizado por Satanás e seus demônios, mas hoje Deus quer libertar você. Eu não sei quanto tempo você sofre por causa de um pecado que você não consegue abandonar, mas hoje Deus quer libertar você. Esse pecado parece uma roupa na sua vida que você não consegue abandonar, mas hoje Cristo pode libertar você. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz que guarda o coração e a mente, libertação da ansiedade e da angústia. Eu não sei se você toma antidepressivo, eu não sei se você tem problema com ansiedade, mas Cristo quer libertar você nessa noite. Você não precisa viver enclausulado em um quarto escuro. Você não precisa se esconder com medo. Você não precisa estar em um lugar escuro para se sentir seguro. Deus tem uma nova vida para você a partir da graça e da misericórdia de Deus. Deus não quer você dependente de remédios, irmão. Deus quer você curado, são. Oh, rabagá, shorialabá, ramaga, surialamai. O desejo de Satanás é nos possuir para que venhamos praticar as obras das trevas. A Bíblia diz que ele anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo não desiste de você. O que ele desiste, irmãos, é de ver o poder de Deus na sua vida e não resistir a esse poder. Livro de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Paulo está tratando sobre o perdão, e Paulo fala, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Paulo estava falando sobre perdoar, irmãos, e a falta de perdão é algo que dá liberdade para o diabo agir na sua vida. Você que não perdoa, irmãos, o que as pessoas fizeram para você, cuidado, você pode estar
sendo acompanhado por um demônio. Bispo, isso é duro demais. Irmãos, Jesus veio libertar você nesse lugar. Eu não vou ter medo de falar aquilo que Deus está mandando dizer, irmãos. Você veio aqui para ser livre. Paulo falou, nós não podemos viver uma vida sem perdão. Por quê? Porque senão há vantagem por Satanás. Se a gente não se perdoar, ele tem uma vantagem sobre nós, irmãos. O que é vantagem? É estar um passo à frente. O que é vantagem, irmãos? É poder ganhar mais território. O que é vantagem, irmãos? É poder tomar aquilo antes de nós mesmos. E Paulo estava dizendo, nós precisamos tirar a vantagem do nosso inimigo. Irmãos, você que fica pecando constantemente, você está dando vantagem para Satanás agir na sua vida. Você que desobedece os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, você que é contra, irmãos, aquilo que Deus está te falando, cuidado, você está dando vantagem para Satanás. E Paulo falou, vamos nos perdoar para que a gente tire a vantagem deles. E Paulo termina o versículo dizendo, pois não ignoramos as suas intenções. Irmão, tem gente que acha que o diabo não existe. Ele existe e ele é mal intencionado contra você. Eu sou blindado por Jesus. Cuidado. Tudo que o diabo quer, irmãos, é derrubar você. Todos os dias precisamos clamar pela misericórdia de Deus. Todos os dias precisamos correr aos pés de Jesus e pedir pela sua graça sobre as nossas vidas. Não somos autossuficientes e capazes de vencer o nosso adversário. Porque ele é tão astuto, irmãos, que ele trouxe a terça parte do céu com ele. Ele é ardiloso. Ele é estrategista. Mas Jesus o venceu. Jesus é vitorioso, irmãos. E nós servimos a Deus. E nós podemos vencê-lo. Não por nós mesmos, mas por causa de Deus. A libertação só é possível para quem já foi salvo por Jesus e tem vontade de ser liberto. Jesus é a chave que abre as prisões e quebra as cadeias espirituais. Há 3 áreas, irmãos, principais que o diabo atua na mente, tentando induzir ao pecado, desvalorizar e enganar você. No mundo, através de pessoas, mídias, influências, distrações. E na igreja, fomentando fofoca, inveja, murmuração, orgulho. Irmãos, o que impediu uma nação de desfrutar de uma terra boa? Sua murmuração. Nós vivemos em uma geração, em um tempo da sociedade que somos completamente insatisfeitos. Nós não conseguimos achar satisfação, contentamento nas pequenas coisas que Deus proporciona para nós. Tudo para nós poderia ser melhor. Tá bom, mas poderia ser melhor. Não é assim que a gente escuta? Por quê, irmãos? Porque há uma insatisfação em nós. E a insatisfação gera a murmuração. A insatisfação gera a reclamação. Nunca tá bom. O café tá quentinho, mas tá fraco. O pão francês, eu gosto mais branquinho e mais macio. O outro, eu gosto crocante. Aí você vai no mercado e fala para a atendente, me dá 3 crocantes e 3 macio. Por quê? Porque há uma insatisfação no nosso ser. Estávamos até agora brigando com o frio. Meu Deus, mês de novembro e esse frio. O que está acontecendo, Jesus? Chegou o calor. Meu Deus, essa igreja está um forno. É a gente, irmãos.
Isso é a gente. E nós estamos dando vantagem para o nosso inimigo. E nós damos esse poderio para ele. Efésios capítulo 4, verso 27 diz: não deis lugar ao diabo. Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Algumas verdades, irmãos. Todo pecado quebra a comunhão com Deus e dá legalidade ao inimigo. Irmãos, eu não estou falando de tamanho de pecado, até porque diante de Deus não há tamanho. Todo o pecado dá quebra e dá legalidade. Todo o pecado. A libertação não é só para os casos de possessão, mas para qualquer área dominada pelo pecado. Você sabia que tem gente, irmãos, que pratica o pecado, mas não tem uma possessão demoníaca? Você pode orar, sambar na frente dele, não vai manifestar, irmãos, mas ele está indo para o inferno por causa dos seus pecados. Terceira coisa, mesmo sendo crente, o pecado abre portas espirituais. Não, mas eu fui na igreja. Não, mas eu cantei, livre sou, o inferno perdeu mais um. Tua vida oculta, dilacerada pelo pecado, e no domingo o inferno perdeu mais um, e o diabo na porta, mal sabe ele que eu estou ganhando. Brincamos com o pecado, irmãos. Lidamos com o pecado de forma simplória, não atentamos para o risco. Flertamos com o pecado, abrimos concessões ao pecado e não imaginamos que o diabo pode atuar na nossa vida. Por quê? Porque eu vou na igreja e eu dou o dízimo. Cuidado, irmãos. Quarta coisa, a escolha é nossa. Obedecer e viver, ou continuar preso e morrer espiritualmente. Irmãos, tem gente que não se liberta porque tem vergonha de vir na frente para receber oração. Mas o que vão pensar de mim? Vai pensar que você foi liberto, vai pensar que você foi curado, vai pensar que Deus fez uma obra na sua vida. É isso que a gente vai pensar. Por quê? Porque a gente é crente, irmão. A gente vai se alegrar porque é mais um que o diabo perdeu. Então, irmãos, a decisão está nas tuas mãos. Daqui a pouco eu vou chamar vocês e esse negócio é com você. Nem me envolva nisso. Eu vou tentar rapidamente, irmãos, trazer aqui alguns passos que nós precisamos fazer ou realizar ou cumprir para recebermos a libertação. A primeira coisa, irmãos, nós precisamos reconhecer que existe uma necessidade nossa de ser liberto. Ninguém busca a cura se não reconhece a ferida. A libertação começa com a verdade. Verdade sobre Deus e verdade sobre nós mesmos. A verdade de Deus para nós é que a nossa vida seja livre de qualquer pecado, vício, mau hábito, mau comportamento. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a fonte de toda a libertação do homem, pois ela não é a verdade de uma pessoa, de um líder, de um pastor, mas é a verdade da palavra de Deus escrita e revelada ao homem. A verdade revela correntes, revela prisões, revela enganos, ela abre o caminho para a libertação. Irmão, se você não olhar para dentro de você e for sincero com você mesmo, você nunca vai ser livre. Achei um sarro um dia falando com um menino no encontro com Deus, e eu falei: cara, é a terceira vez que você vem. E ele falou: e essa vez eu vim, bispo, para que se tiver algum demônio na minha vida, que ele saia. Eu falei: ô, cara. Ele falou: por quê? Porque eu não quero viver na sombra dos meus pensamentos por causa disso. Então toda a ministração eu vou lá na frente e vou pedir para orar mesmo, e se tiver alguma coisa que saia da minha vida, porque eu não quero mais viver assim.
Que é isso, irmãos? Verdade no coração, sinceridade. Quantos de nós, irmãos, sofremos por causa do pecado constantemente na nossa vida e não temos a coragem de falar a verdade para Deus? Acho sarro, irmão. Esse tempo atrás estava meio cabisbaixo, meio triste, pastor Aval, angustiado com algumas coisas. Sentei no sofá, botei uma música e falei: Deus, eu sou um fracasso. Deus, eu vou desistir da vida. Deus, eu não aguento mais. Falei: o Senhor sabe do meu coração, eu estou sofrendo, Jesus. Me tira desse lugar. Irmãos, levantei dali, pronto. A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Você quer ser liberto, curado, irmãos, de tudo isso? Hoje, nessa noite, seja sincero com você mesmo e com Deus. Jesus, estou bagaceira mesmo, estou com caco. Jesus, eu vou entregar para o Senhor o meu coração. Tem que colar tudo aqui, porque está quebrado. Jesus, não aguento mais essa vida. Não aguento mais ser essa pessoa. Não aguento mais viver desse jeito. Você precisa ser sincero com Deus, irmão. E Deus vai te libertar nesse lugar. Segunda coisa, irmãos, arrependa-se e confesse os seus pecados. Libertação não acontece sem arrependimento. O pecado cria vínculos espirituais. O arrependimento os quebra. 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Confissão traz perdão, perdão traz purificação. Este é o caminho da libertação. Não adianta, irmãos, vir aqui na frente e falar assim: Jesus, você sabe. A gente é assim, irmãos. A gente chega lá para Deus: ai, tu conhece o meu coração. Não, irmãos, pecado tem nome. É adultério, é fornicação, é prostituição, é tabagismo, é alcoolismo, é fofoca, é egoísmo, é avareza. Pecado tem nome, irmãos. E a gente tem que chegar diante de Deus e falar qual é o nosso pecado. Primeiro a gente reconhece, depois a gente conta para Deus qual é o nosso pecado. Terceira coisa, creia que Jesus é o único que pode libertar a você. Libertação não vem de rituais, de objetos, não vem de oferendas, pactos e tampouco do esforço humano. Libertação vem da cruz, do sangue de Jesus e da autoridade em seu nome. Irmãos, eu lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe me levava na benzedeira para curar. Jesus é maior que isso. Jesus é maior que isso. E quando eu me converti, eu quebrei todos esses vínculos criados, irmãos. Pactos, oferendas, promessas feitas a espíritos ocultos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação só acontece em Jesus Cristo. Quarta coisa, irmãos, renuncie às obras das trevas. Não basta apenas confessar, é preciso renunciar. Comportamentos, hábitos, práticas e influências que alimentam a prisão espiritual. Romanos capítulo 13, verso 12 diz assim: rejeitem as obras das trevas e vistam-se da armadura da luz. Renunciar é cortar o acesso, fechar as portas que foram abertas e tampar as brechas que foram abertas. Quando a gente não renuncia, muito provavelmente a gente volta a praticar aquelas coisas. Renunciar, irmãos, é se abster, é abrir mão, é não praticar mais essas coisas. Por isso que Jesus, quando ele faz o convite aos seus discípulos, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar é negar a sua própria vontade
em favor de servir a Deus. Irmão, se você não renunciar a esse pecado, você não vai ser liberto dele. Sabe aquele pecado que você pede perdão hoje, fica 15 dias sem fazer, no 16º dia você volta a praticar? Que pecado é esse? Um pecado que você não renunciou verdadeiramente. Eu vou servir a Deus, mas isso aqui eu vou esperar, porque Deus tem que falar comigo. Você não está renunciando. Não, isso aqui eu vou servir a Deus, mas isso aqui a Bíblia não diz que é pecado, então irmãos, o que mais tem na internet é desculpa para você pecar sem peso na consciência. E tem um monte de crente fraco, debilitado espiritualmente, que está acreditando nessas mentiras de Satanás. Que a turma mais briga na internet, irmãos, se beber é ou não é pecado. A Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É mais importante ser cheio do Espírito Santo do que embriagado pelas nossas próprias vontades. Se você não vence um copo de vinho por causa de Jesus, você ainda não é discípulo de Jesus. Se você não renuncia a uma amizade que te leva para as trevas, você ainda não é um discípulo de Jesus. Se você não abre mão, irmãos, de consumir algo que é ilícito, cuidado, você ainda não é um discípulo de Jesus. Porque todos que são discípulos de Jesus negaram a si mesmo, tomaram a sua cruz e passaram a segui-lo. Quem é filho de Deus? Todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Ou renunciamos o pecado e as práticas do pecado, ou nós vivemos escravizados por Satanás e seus demônios. Renúncia é um passo muito importante para viver a libertação. Porque hoje você pode ser liberto, mas se você não renunciar da porta para fora, o mesmo Espírito está te esperando com mais 7 espíritos para entrar na tua casa. Porque é isso que o livro de Lucas diz: que uma casa limpa, adornada, aquele espírito que habitava nela sai por lugares áridos, anda e volta de novo a esse mesmo lugar. E quando ele chega, vê a casa limpa e adornada, ele traz mais 7 espíritos para dominar aquela pessoa. Não sou eu, é a palavra de Deus que diz. Você precisa renunciar o seu pecado. Tudo aquilo, irmãos, que toma o lugar de Deus na sua vida, você está idolatrando. E Deus abomina a idolatria. Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso, ou nós somos radicais, ou a gente vai viver sobre a influência do mundo nas nossas vidas. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Que ao invés de renunciarmos, nós procuramos dentro da palavra de Deus e com as pessoas uma confirmação de que não há problema fazer o que estamos fazendo. Eu e a bispa, irmãos, a gente nunca disse para uma pessoa parar de fazer tatuagem ou parar de usar piercing. A gente sempre diz: o Espírito Santo vai te convencer. E é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, diz o livro de João. Nós não precisamos, irmãos, a palavra de Deus nos diz o que nós precisamos fazer. E se nós queremos ser libertos, precisamos renunciar o nosso pecado. Quinta coisa, submeta-se a Deus e resista ao diabo. A pessoa que se submete à autoridade de Deus recebe poder para resistir ao inimigo e vencer suas tentações. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se sujeitar é se submeter, é estar debaixo de uma autoridade. Sabe qual é o problema do homem? É que ele não gosta de regras e ordens. E se submeter a Deus é estar debaixo da autoridade de alguém que é Deus. Mas eu não consigo vencer. É porque você não obedece a Deus, não se sujeita à vontade de Deus. Você resiste, irmãos, àquilo que Deus está falando para você.
Deus já te disse faz tempo o que Ele quer de você, e você fica dando voltas, tentando convencer Deus do contrário. Por isso que a Bíblia diz que para o crente é sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Deus não dá jeitinho, irmãos. Deus resolve as coisas. Deus não tapa o sol com a peneira. Deus não coloca band-aid, Ele cura a ferida. Você precisa entender que Deus, Ele não é de meio termo. Ou Ele é tudo, ou Ele é nada. Sexta coisa, encha-se do Espírito Santo. Libertação não é só sair das trevas, é entrar, chegar até a luz. O Espírito Santo mantém a casa cheia, limpa e protegida. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz assim: andem no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Onde o Espírito Santo domina, a carne não governa. E o diabo não tem espaço. O diabo não consegue aprisionar alguém que vive cheio do Espírito Santo. Por isso, irmãos, que essa igreja vai começar a buscar o Espírito Santo neste lugar. Porque aonde ele tem domínio, o diabo não tem lugar. Quer vencer, irmãos, as obras do diabo? Seja um crente cheio do Espírito Santo. A gente dobra o joelho para pedir muita coisa para Deus, mas não pede para Deus para ser batizado e cheio do Espírito Santo. Voltamos do encontro com Deus, teve um menino no encontro com Deus, que ele queria muito receber o batismo com o Espírito Santo. Terminou o encontro com Deus e ele não recebeu. Mas naquela semana, dentro do seu quarto, com as portas fechadas e joelho dobrado, ele buscou o Espírito Santo. E ele manda uma mensagem para o pastor: pastor, eu fui porque, irmãos, dentro do quarto, ele recebeu a graça, a glória de Deus e foi cheio do Espírito Santo. Não espere o culto de domingo, busque o Senhor enquanto é tempo e você pode achá-lo. Busque, irmãos, busque ser cheio do Espírito Santo. Sétima coisa, renove a sua mente pela palavra. Muitas cadeias caem na alma, na mente e nos pensamentos. A mente renovada sustenta a vida de liberdade. As batalhas espirituais acontecem na mente. Romanos 12:2 diz: transforme-se pela renovação da mente. Irmãos, muitas coisas nós vamos vencer por causa das Sagradas Escrituras. Muitas coisas nós vamos superar, ser livres, porque nós temos a mente de Cristo. Nós somos a pior geração para ler a Bíblia, irmãos. Isso são dados. Nós gostamos da Bíblia, mas nós não gostamos de ler a Bíblia. A gente gosta de ter ela na cabeceira, aberta no Salmo 91, porque Deus vai... Mas a gente não lê o Salmo 91. Há muitas coisas, irmãos, que nós vencemos, porque Deus nos traz à memória a sua palavra. Há muitas coisas que você já era para ter vencido, se você conhecesse a palavra de Deus. Mas você só come uma sopa de letrinhas nas caixinhas de promessa. Você só come uma sopa de letrinha do seu pregador favorito na segunda-feira, porque ele faz uma devocional de 2 minutos, que tem um versículo bíblico, e você fala: uau! Agora aqui, que você está 45 minutos ouvindo a pregação, talvez você está distraído e não está prestando atenção. Mas Deus está falando conosco. Nós precisamos ler as Sagradas Escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus orou para os discípulos, falou: Senhor, santifica-os. Como? A tua palavra.
Irmãos, quer mudar de vida? Leia a Bíblia. Quer ser um cristão melhor? Leia a Bíblia. Quer ser um bom marido? Leia a Bíblia. Quer ser uma boa esposa? Leia a Bíblia. Quer ser um bom filho? Leia a Bíblia. Quer mudar a tua história? Leia a Bíblia. Quer mudar de vida? Leia a Bíblia. Quer virar gente? Leia a Bíblia. Quer ser salvo? Leia a Bíblia. Quer ser discípulo de Jesus? Leia a Bíblia. Para de tomar dose homeopática, irmãos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa semana vai ser poderosa. Aí você olha para a tua vida, a última coisa que Deus é sobre você é pastor. Porque Ele não tem domínio, controle sobre as suas vontades, porque você não se sujeita a Ele. Então Ele é pastor se você for ovelha. Se não, irmão, você é bode. Oitava coisa, e última aqui, irmãos: persevere na santidade. Libertação não é um evento isolado, é um estilo de vida. O crente santificado permanece livre. Através da santificação, o cristão vive uma vida liberta. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu queria finalizar com vocês dizendo: a libertação acontece quando a verdade entra, o pecado sai, Jesus reina e o Espírito enche e a palavra transforma. Não é apenas um momento no altar, é um processo contínuo de dependência do Senhor. A verdadeira libertação acontece quando nós damos permissão ao Espírito Santo para agir em nossa mente e coração e confessamos todos os nossos pecados a Deus e ao nosso pastor, ao nosso discipulador, ao nosso líder. Hoje, o Senhor Jesus te chama para reconhecer o que precisa ser quebrado, pactos, vínculos, alianças com o reino das trevas, confessar em quais áreas da sua vida você precisa ser curado. A maneira mais rápida e eficiente para ser liberto é confessar os nossos pecados. Renunciar o que precisa ser abandonado. Procure se encher do Espírito Santo e não dê espaço para Satanás e seus demônios agirem em sua vida. Permanecer na palavra de Deus, que liberta e restaura a vida de toda pessoa. A libertação para todo aquele que crê e se rende ao Filho de Deus. A libertação para todo aquele que crê. Ele quer entrar em todas as áreas da sua vida, limpar, curar e restaurar você hoje. Hoje é o dia de renunciar toda a herança maldita e receber uma nova vida em Cristo. Precisamos deixar o Senhor ter acesso a todas as áreas da nossa vida. Permita que Cristo traga à luz toda a área de escuridão que há em você.